estudante do ensino médio com mediação tecnológica do estado de Rondônia, bem-vindos para mais uma aula. Queridos, vocês que estão aí nas diversas escolas aí dos municípios de Rondônia, Baixa Madeira, algumas escolas eu visitei, alguns estudantes lá em Nazaré. Então, queridos, fiquem focados nos estudos nesse período, hein, da fase de estudos de vocês, que está, né, segundo semestre, quase finalizando aí o terceiro ano, e logo vocês irão participar do Enem. Então é importante vocês retomarem alguns conteúdos, fazerem leituras, fazerem anotações aí de palavras, de temas chaves, certo? Então é o que estarei fazendo nesta aula. Falando aí do contexto histórico da filosofia, o professor Hélio já iniciou com as primeiras aulas falando sobre o que mais cai no Enem, sobre algumas questões das provas do Enem. E eu vou estar retomando aí sobre a história da filosofia, falando dos 4 grandes períodos. Na aula 6, abordamos lá sobre a filosofia antiga e a filosofia medieval. Agora vamos falar da filosofia moderna e contemporânea, que é a que mais impacta a nossa vida, a nossa sociedade. Certo? Então vamos lá? Vamos dar início? Então vocês já me conhecem, sou a professora Lidiana da Cruz. Estou agora trabalhando aí com o professor Hélio no componente de filosofia. Por isso, então, vamos abordar, já falamos sobre a filosofia antiga, e vocês precisam agora ter esse mapa mental desses períodos. Então, ok aqui com filosofia antiga, filosofia medieval, os períodos que vão desde o século VII até o século XV. E damos início. Vamos falar desse período tão importante para muitas mudanças na sociedade, que foi o período moderno. Então, a filosofia moderna também se distancia ali dos pensamentos medieval, assim como nas outras áreas de conhecimento, na arte, enfim, na sociologia. Esse período moderno ele é impactante, porque há muitas mudanças importantes na sociedade. Então, ela inicia ali no século XVI ao século XVIII. E a filosofia contemporânea, que é o que nós vivemos na atualidade, ela inicia no século XIX. Então, vamos lá falar um pouquinho de cada uma dessas. Não podemos aprofundar muito, mas é uma retomada. Então, a filosofia moderna, ela parte ali desse contexto da queda de Constantinopla até a Revolução Francesa, entre os séculos XVI ao século XVIII. Não temos certeza dessas datas, viu, estudante? Mas conforme os historiadores, datam esses períodos aí. Pode ter ocorrido antes ou depois, mas está em meados a esse período aí histórico, tá? O contexto está relacionado ao antropocentrismo, ao renascimento cultural, reforma protestante, surgimento da imprensa, algo muito importante, que foi o surgimento da imprensa devido à veiculação da comunicação, como os livros, os jornais, os livros, produção de livros. O conhecimento chegou, então, ao acesso das pessoas, que até então, no período medieval, somente a igreja dominava o conhecimento, por meio da escrita, dos livros escritos. Absolutismo, então, olha aqui esse contexto do período moderno, onde se desenvolve a teoria política, em que o poder se detém, o poder absoluto se detém na mão de algumas pessoas, desenvolvimento, então, do comércio, ou seja, ampliação das relações comerciais, entre as nações, grandes navegações, por isso que houve um encontro com o Novo Mundo, os continentes americanos, aqui também a América Central, a América do Norte, enfim. Houve, então, muitas produções artísticas, muitos movimentos artísticos, tendo como referência as artes greco-romanas e também a filosofia, No período moderno, houve muitos estudos da filosofia grega, dos filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, entre outros. As correntes de pensamento, nesse período moderno, havia várias correntes, estudantes.
Quais delas, professora? O dualismo, que entendia que o pensamento era dividido entre corpo, né, e pensamento. Havia uma divisão, na verdade, né, entre pensamento e corpo, isso segundo René Descartes. Idealismo, ou seja, o mundo das ideias, prioriza o ser pensante, o mundo das ideias, né, oposto, então, à matéria. Por isso, pensamento e corpo eram separados. Com o período em que mais se deu ênfase ao racionalismo, a razão como princípio da verdade, cartesianismo, busca da verdade pelas evidências, análise, síntese, ou seja, isso é propriamente a ciência. O início da ciência foi, de algumas áreas das ciências, foi no período moderno. O humanismo, onde o homem era o centro do universo, valorização, então, dos seres humanos. O iluminismo, razão era a luz, era o caminho para a liberdade e a felicidade, né? Iluminismo quer dizer o que? A luz, contrário à fé. Né? Contrário à fé. Então, essa era o pensamento dos iluministas. Liberalismo, defesa da liberdade individual e econômica. O criticismo, questionamentos, né? Questionar sobre os limites de nossos conhecimentos. E o positivismo, que era a crença no conhecimento científico como única fonte da verdade. Olha quantas correntes importantes nesse período aí moderno, como eu disse, um período que mudou a história da humanidade em várias áreas, né? Em várias áreas, como na arte, nas tecnologias. Também um período que houve muitos conflitos, muitas guerras, certo? Então, quanto mais conhecimento, mais o homem vão contra, né? Vão contra uns dos outros, né? Nação contra nação, enfim, um período também, apesar de muitas coisas, criações interessantes, mas também muita abertura para o mal. Característica, então, da filosofia moderna, valorização da razão, teoria heliocêntrica, ou seja, a Terra como o centro do universo, busca pela ordem, controle, previsão dos conhecimentos, criação então do método científico, entendimento entre mente e corpo, né, que são diferentes e separados, busca por valores e saberes absolutos, propostas que abrangem então todas as áreas do conhecimento, período que mais surgiu categorias de áreas de conhecimento, a matemática fica na sua caixa, a língua em outra, a arte, a literatura, enfim, há um desenvolvimento cultural muito amplo. Explicação mecânica e matemática do universo, crenças da neutralidade do observador ao observar os fatos, olhar objetivos, evitando então a intuição e a subjetividade. Então, nesse período, a subjetividade, a razão passa, né, a tomar lugar, então, da intuição e a subjetividade. Surgimento, então, do sujeito do conhecimento. O homem produtor, podemos dizer assim, é o que produz conhecimento por meio, então, da ciência. Alguns dos principais filósofos deste período, e eu trago essa obra de arte aí, com o título A Criação de Adão. Adão, segundo a Bíblia, os textos bíblicos, foi o primeiro homem, né? E tinha uma íntima relação com Deus, né? Deus superior. Então, uma obra de Michelangelo, que está no teto da Capela Sistina, muito linda, maravilhosa essa obra, que trata aí desse princípio, né, do homem, né? Surgimento do homem, por meio, então, dos textos bíblicos. Então, nós temos muitos filósofos importantes nesse período, como Nicolau Maquiavel, né, que trouxe muitas ideias sobre a política, Montaigne, Francis Bacon, Galileu Galilei, René Descartes e muitos outros, John Locke, Spinoza, Isaac Newton, David Hume, Jacques Rousseau, Immanuel Kant e muitos outros, Engels, né? Olha quantos filósofos estudiosos, a maioria deles aí da área
da filosofia política, social, críticos à realidade, que criaram aí várias teorias que são bases para muitos estudos até hoje na universidade. Aliás, até os gregos, né, os filósofos clássicos até hoje são fonte de conhecimento, tanto que vocês estão estudando aqui no ensino médio sobre essas ideias, né, essas correntes filosóficas. E vamos já partir para uma outra, estou olhando o horário aqui, para uma outra corrente, que é a filosofia contemporânea. É um outro período histórico, que surge desde a Revolução Francesa, um marco importante, né, na Europa, que foi a Revolução Francesa, até os dias de hoje, aproximadamente entre o século XIX até os dias atuais. O contexto foi a Revolução Francesa, por meio dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Essas três palavrinhas aí, estudante, são importantes no que diz respeito ao pensamento contemporâneo. Liberdade, igualdade e fraternidade. Não sei falar em francês, mas em francês é liberté, igualdade e fraternidade. Não vou conseguir falar. Eu vou estudar francês e depois eu venho e falo para vocês. Revolução Industrial, período que mais se desenvolveu tecnologia industrial, né? Trabalho assalariado, então, onde Marx desenvolve, não é que ele desenvolveu, mas ele estruturou a sociedade por sociedade de classe, usa então de máquinas, né? Independência das Américas, né? Os países da América que também deixam de ser colônias, América do Sul, América Central, América do Norte, desenvolvimento do capitalismo, muitas inovações tecnológicas, que nós sabemos hoje, o avanço tecnológico, né, que o homem lança foguetes ao espaço, né, tem satélites aí estudando o universo, podemos dizer assim, o sistema solar, romantismo, guerras mundiais, como eu disse, um período que mais se desenvolveu, que o homem disputou territórios, né? Começa lá no período moderno e até no contemporâneo, principalmente as guerras, Primeira e Segunda Guerras Mundiais, nazismo, fascismo, também surgimento do socialismo, conflitos ideológicos, filosofia e arte pós-moderna e revolução na informática. Estudantes precisariam de muito tempo para estar falando de todas essas características aí, né? Esses contextos aí da filosofia contemporânea, claro que dá início ali no final do período moderno e que ocorre até nos dias de hoje. Essa imagem para a gente refletir, né? Fazer aí reflexões que nós não podemos olhar o contexto histórico da filosofia como algo linear, né? Como um desenvolvimento cronológico linear. É como se fosse um ciclo. Tudo ao nosso redor, estudante, são ciclos, né? O planeta é redondo, o planeta, o sistema solar, essa engrenagem aqui, no qual está o homem, né? Então aqui podemos dizer que esse círculo aí de homens, né? Só tem aqui a figura do homem, não sei se ao centro parece uma mulher, não entendi essa figura, mas uma simbologia, né? Para mostrar aí que o mundo, a filosofia, ela é esse círculo, né? Em que envolve as pessoas, o universo e todas as invenções humanas, né? Que partem aí pela filosofia. Estudante, as correntes de pensamento. Nós temos uma corrente muito importante que foi o marxismo. Por quê? Ele faz análise do sistema econômico por meio das relações de classe, certo? Não é que o marxismo é para a gente sair por aí fazendo lutas armadas, não. O marxismo, a intenção era estruturar essa sociedade por classes, né? No qual a gente identifica quem são, a que classe nós pertencemos, na verdade, né? E quem é essa estrutura econômica, né? Quem são, quem está por trás dessa estrutura econômica. Existencialismo, fenomenologia, o consumismo, isso aqui é muito real,
nas mais simples pessoas, que é o consumismo, ou comunismo, né? Eu entendi errado aqui, desculpa, estudante, falei consumismo. O comunismo, ou seja, os ideais políticos contrários ao capitalismo. Aqui sim, comunismo é a posição de quem se coloca contrário ao capitalismo. O capitalismo nós sabemos que está em toda parte, né? Domina a sociedade, que não tem como ir contra esse sistema. O que a gente pode ter posição, ter consciência que existe esse poder econômico, né, que é o capitalismo, e saber lidar, né? Não se deixar levar pelo consumismo, porque o capitalismo impõe que a sociedade deve consumir. Quanto mais consome objetos, mais precisa produzir, né? Produzir e só quem ganha dinheiro são as indústrias, né? Quem produz objetos. Então, o comunismo é contrário a esse poder do capitalismo. Filosofia analítica, pragmatismo, estruturalismo, escola de Frankfurt, arqueogenealogia, ficou aqui fora da ordem, né? E o desconstrucionismo. Então, aí são as várias correntes de pensamento da filosofia contemporânea. E as características da filosofia contemporânea? Não há mais valores absolutos, né? Nenhuma única verdade. Há várias verdades. Uma sobrepõe a outra. Quando surge uma verdade, aí nasce outra contrária àquela verdade. Então, não há verdade absoluta. Compreensão da pluralidade cultural e respeito às diferenças sociais, né, das pessoas, diferenças de identidades, rejeição de uma concepção única da realidade, não aceita o uso do poder por meio de uma suposta razão, coexistem diferentes interpretações sobre a realidade e os fenômenos, percepção que não há como confiar apenas na razão, e não só pela razão, mas também não só pela subjetividade, né? Ou os sentidos. Tecnologias como melhorias ou como desumanização. Tecnologia, ela veio para melhorar, né, nossas condições de vida, mas ao mesmo tempo ela desumaniza. Então, muito importante, leitura sobre isso, reflexões sobre isso. Desenvolvimento das ciências humanas e sociais e a falta de referências e crise da subjetividade. E quais são os pensadores desse período, né, desses períodos atuais, né, contemporâneos? Nós temos muitos, não vou falar porque nomes difíceis, né? Nós temos aqui Arthur, Soren, Karl Marx, Nietzsche, esse não, Ludwig, Martin, Adorno, filósofo muito importante, Sartre, Deleuze, Foucault, Derrida, né? Chomsky e Habermas. Olha aí, todos a partir aí do século XVIII, né, até o século XXI, até o século XX, né, nós temos aqui, muitos deles já faleceram, né, podemos ver aqui que muitos deles já faleceram, mas deixaram aí suas ideias, né, sobre esse período, desde o período moderno até a atualidade. Muito bem, nós temos uma questão, vamos fazer a leitura dessa questão e depois analisar aí a resposta. Vamos ao texto. Quem se mete pelo caminho do pedido de perdão deve estar pronto a escutar uma palavra de recusa. Entrar na atmosfera do perdão é aceitar medir-se com a possibilidade sempre aberta do imperdoável. Perdão pedido não é perdão a que se tem direito. E com preço dessas reservas que a grandeza do perdão se manifesta. Então, esse texto aí está disponível aqui, ficou a letra grande, era para ter ficado menor. O perdão de curar, segundo esse autor aí. A reflexão sobre o perdão apresentada no texto, encontra fundamento nas
rejeição particular amparada pelo desejo de poder, decisão subjetiva determinada pela vontade divina, liberdade mitigada pela predestinação do espírito, escolhas humanas definidas pelo conhecimento empírico, relações interpessoais mediadas pela autonomia dos indivíduos. Então, não é uma questão fácil, porque é um texto que está tratando da questão do perdão. A gente não sabe se tem cunho religioso, não é verdade, estudante? Então, não é uma questão fácil de responder, mas vamos à resposta. A resposta é alternativa e relações. O texto está relacionado às relações interpessoais mediadas pela autonomia do indivíduo. Ou seja, perdoar é algo interpessoal, né, do indivíduo. Então, vamos aqui à análise. A questão solicita que se identifique qual conceito serve de fundamento para aquela reflexão, ou seja, para aquele texto sobre perdão, sobre o perdão, ou seja, que apresentada segundo esse escritor aí. A análise do texto indica que o perdão é um processo que envolve autonomia, decisão pessoal, tanto de quem pede quanto de quem concede ou nega, né, sem qualquer garantia de aceitação. Você pode pedir perdão e a pessoa pode aceitar ou pode negar. Então, para identificar a alternativa correta, é necessário escolher aquela que melhor apresente essa interação voluntária e pessoal. Eu sei que pode acontecer de muitos acharem que é uma decisão determinada pela vontade divina, porque perdão a gente sabe que é algo muito citado na Bíblia, né? Podemos errar também a letra C, devido à letra C, liberdade pela predestinação do espírito. Pode ser que perdão está ligado ao nosso espírito, ao nosso ser, à nossa essência, certo? Ou a letra D, escolhas humanas. Perdoar é uma escolha humana? É sim. Definida pelo conhecimento empírico, também pode nos induzir ao erro. E aqui, desejo de poder. Então, estudante, é uma questão muito complexa para responder, porque é um texto subjetivo, um texto contemporâneo, né? Ideias contemporâneas, está relacionado à filosofia contemporânea. Então, a resposta seria, então, a letra E. Parabéns para quem acertou. Então, agora vamos para uma atividade. Deixa eu ver se eu tenho... Tem outra questão, estudante, eu coloquei duas. Vamos aqui para essa outra questão também, bem filosofia contemporânea. Olha, nós temos aqui uma charge, né? Eu queria poder, aqui esse sujeito com uma lâmpada na mão, tem que analisar a imagem também, tá? Uma mulher com uma lâmpada na mão ali, que a gente sabe que uma lâmpada está relacionada a que, esfregando essa lâmpada, o gênio vem atender ao nosso pedido. E qual era o pedido desse personagem aí, né, feminino? Ela queria poder, ela disse que eu queria poder, força, visão de raio-x, telecinese, telepatia. Ela está perguntando. O gênio, né? Aí ela diz, poder político. A charge ilustra um anseio presente na sociedade contemporânea, que se caracteriza pela situação de revolta individual, satisfação de desejos pessoais, participação em ações decisórias, permanência em passividade social, convivência em interesses partidários. Então, ela afirmando que quer ter poder político, quer dizer, estudante, que ela pode ter o quê? Poder para muitas decisões, né? Então, é letra C, participação em ações decisórias, letra C. A charge, ela apresenta uma pessoa considerando que o desejaria poder fazer ao confrontar uma lâmpada mágica, evocando a tradicional narrativa da lâmpada do gênio, né? A sequência de pensamento vai de poderes sobrenaturais até o poder político. Então, para responder à questão de forma correta, deve-se escolher a alternativa que melhor reflete o anseio ilustrado pela charge dentro do contexto da sociedade contemporânea. Então, precisamos ter esse olhar atual, né? Política está relacionada, poder político, a uma questão bem atual, né?
Então, letra C. O anseio pelo poder político, né, sugere o desejo de desenvolvimento e influência e decisões políticas. Então, por isso que a mulher, diante de tudo isso, de todas aquelas possibilidades, para ela, o melhor era ter poder político. Daí ela teria influência em muitas coisas, certo? Então, vamos para a atividade, mão na massa, né? Então, querida, a atividade continua aquela que vocês tiveram na aula 6. Na aula 7, vocês continuam fazendo ali o quadro comparativo. Vão comparar a filosofia moderna com a filosofia contemporânea, tá? Dentro ali das características, contexto histórico, certo? Vamos dar uma olhada na imagem aqui para vocês fazerem. Então, eu mandei, né, já falei que enviei para vocês aquele material sobre filosofia, no período, né, histórico da filosofia. Vocês podem pesquisar outros materiais também, certo? Mas não faça só com os dados que vocês têm nessa aula 6 e aula 7. Que ele está muito resumido, muito palavras, né? Frases curtas. Então, leia outros materiais, estudante, pesquisam, assistam vídeos também. E aí vocês fazem a anotação aí, comparando a filosofia moderna com a filosofia contemporânea. As características principais, o contexto histórico, características principais, né, correntes de pensamentos, e ali as características dos filósofos, certo? Eu sei que é muito amplo, professor, tem que fazer um curso de graduação para compreender tudo isso. Realmente, precisa estudar muito. Eu só estou começando, certo? Para entender, né, todos esses contextos históricos aí, desses grandes 4 períodos. Então, não é nada fácil estudar a ideia desses pensadores. Precisamos nos colocar ali muito próximo do contexto social, cultural, político, econômico, para entender, né, aquelas raízes ali de pensamento. Mas, estudantes, vocês podem fazer isso de forma bem sucinta, trazendo ali pontos principais para que vocês consigam diferenciar aí esses 4 períodos, tá? Desejo sucesso para vocês e depois quero lá saber o resultado, hein? Aí nas escolas de Rondônia, muitos estudantes aí tendo uma boa nota no Enem para continuar os estudos aí, buscar a carreira que você tem interesse, né? E continuar aí tendo sucesso e prosperidade nas suas vidas. Obrigada pela atenção e até as próximas aulas aí em outras áreas de conhecimento. Tchau, tchau.